Deuteronômio capítulo 20, em hebraico é Devarim. Devarim, Staim. Sefer Devarim, livro de Devarim, capítulo 20. O versículo 8, a palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Vamos ler o texto novamente. E continuarão os oficiais a falar ao povo. Era para os oficiais falar ao povo continuamente. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne à sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta com o seu coração. No hebraico original diz assim: e acrescentarão os oficiais para falarem ao povo, dizendo: quem é o homem que está com medo e é fraco de coração, covarde? Caminhe e volte para sua casa, e não despedace o coração dos seus irmãos como o coração dele. É importante esta palavra para o dia de hoje. O Senhor ordena que os oficiais caminhassem entre o povo procurando os covardes, procurando os medrosos. É interessante que nesse texto nós observamos Deus procurando as pessoas medrosas. Não é interessante isso? Deus procura as pessoas medrosas que estavam no meio do povo. Mas qual era o intuito de procurar e encontrar essas pessoas medrosas? Para ordenar a cada uma delas que voltassem para suas casas, que saíssem do meio do povo e voltassem para suas casas. Por quê? Porque aquelas pessoas medrosas no meio do povo, elas iriam servir para desanimar o povo. Aquelas pessoas medrosas iriam servir para desmontar aquele que estava com o coração firmado, aquele que tinha no seu coração um propósito estabelecido pelo Eterno. Perceba quão grande é o efeito de alguém covarde, de alguém medroso. Alguém medroso, alguém covarde, ele é capaz de amedrontar aquele que não é covarde, aquele que não é medroso. Perceba que o texto, o Senhor ordena para que os oficiais caminhassem no meio do povo para encontrar algum que era covarde. Agora imagine comigo aqueles oficiais caminhando entre o povo e procurando os covardes. Como que se encontra os covardes? Como é que se encontra um covarde? Você parou para imaginar nisso? Parece tão simples ler o texto, né? Vamos imaginar como é que encontra os covardes. Está escrito na cara dele assim, covarde, está escrito. Perceba a função que Deus dá para os oficiais. Caminhe no meio do povo, encontre todos os covardes e diga para eles voltarem para suas casas, porque eles irão derreter o coração dos seus irmãos que estão prontos para a batalha. Glória a Deus. Esse
esse contexto traz um grande ensinamento para mim e para você nesta noite, neste dia. Eu quero que você abra o seu coração para isso. Porque aqueles oficiais, quando eles caminharam no meio do povo, procurando aqueles covardes, eles encontraram os covardes. Porque aquele que é covarde, ele mostra sinais. Você está comigo? Diga amém. Aquele que é medroso, que é covarde, ele mostra sinais, ele demonstra sinais. Os sinais serão perceptíveis, ou são perceptíveis. Os sinais dos medrosos, dos covardes, são perceptíveis. Quando Deus manda os oficiais de procurar os covardes, é porque Deus sabe que eles darão sinais para que os oficiais os identificassem. Agora imagine a postura dos oficiais para encontrar aqueles covardes. Imagine qual foi ou quais foram as estratégias que aqueles oficiais utilizaram para encontrar aqueles covardes. Você imaginou? Tente imaginar isso. Tente imaginar. Glória a Deus. Deus não queria nenhum covarde no meio do seu povo. Ei, você está me ouvindo? Diga amém. Deus não queria ver nenhum covarde, nenhum medroso no meio do seu povo. Porque existia algo a fazer. Imagine um covarde no meio da batalha. Vamos conjecturar um pouquinho. Vou tomar um pouquinho do seu tempo. Quem vai pregar é a pastora Elisama, não sou eu. Imagine os covardes no meio de uma guerra. A hora que ele visse um homem armado, o que ele ia fazer? Eu quero que você olhe para você. Nós estamos vivendo períodos de densas trevas. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ser crentes ainda mais para permanecermos vivos. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos que é necessário que eu e você estejamos prontos para enfrentar, para ultrapassar os obstáculos, para poder, crendo no nome do Senhor, fazer a obra de Deus, não com timidez, não com medo, mas com bravura. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que sejamos bravos servos, militando na obra do Eterno, porque Deus não foi somente naquela época que Ele determinou que os covardes voltassem para suas casas. Ainda hoje o Senhor continua numa mesma postura. Ele espera em nós que sejamos diligentes, que sejamos corajosos. Então não baixe a cabeça diante de nenhuma situação. Clame por Deus, porque Ele está nos altos céus para poder dar vitória para você. Não baixe a sua cabeça perante a situação alguma. Não, em nome de Jesus. Permaneça com a sua cabeça erguida. O Senhor está contigo. Quantos estão comigo? Diga amém. O Senhor está contigo. O Senhor é com você. O Senhor dará vitória ao seu povo. Portanto, nós precisamos nos manter firmes, nos manter de pé, acreditando que o Senhor nos dará vitória sempre. Glória a Deus, a vitória é nossa. Bendito seja o Senhor, se alegre no Senhor, porque a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. Se alegre no Senhor. Aleluia. Se porventura o medo bater na porta, manda ele embora, porque maior é o que está conosco. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor para sempre. Maior é o Senhor que está conosco. Glória a Deus. Nós não podemos recuar, não, porque o Senhor, Ele conta contigo, Ele conta conosco. Glória a Deus.
A obra do Eterno, ela nunca foi fácil. Nunca foi. Nunca foi. Se para você foi fácil, para mim nunca foi. A obra do Senhor sempre foi dificultosa. Mas o Senhor sempre esteve com a sua igreja. E a igreja eleita do Senhor, ela vem fazendo história de Cristo até aqui. 2024 anos, a igreja está fazendo história, continua fazendo história. E Deus não conta com aqueles que são covardes, que são medrosos, não. Mas o Senhor conta com aqueles que são corajosos, com aqueles que não abrem mão do arado, aqueles que tomaram o arado e não olham para trás. Eles continuarão avante, eles continuarão suportando e ultrapassando os obstáculos, porque os obstáculos virão. Os obstáculos virão para mim e para você. Os obstáculos, eles surgirão para cada um de nós. Mas qual é a postura que o Senhor aguarda de nós? Que sejamos corajosos. Não podemos parar diante dos obstáculos quando eles surgirem. Absolutamente não. Porque Deus não tem negócio com covardes, com medrosos. Quando Ele manda os covardes voltar para casa, Deus está dizendo assim: olha, eu não conto com vocês. Você entendeu? Diga amém. Eu não conto com vocês. Podem voltar para casa. Glória a Deus. As vitórias virão das mãos daqueles que são corajosos e não daqueles que são medrosos. As vitórias virão das mãos, através das mãos daqueles que são corajosos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Você está entendendo? Diga amém. As vitórias, elas virão pelas mãos dos corajosos e não pelas mãos dos medrosos. Porque os medrosos não terão experiências com Deus para contar. Os medrosos não experimentarão do sobrenatural de Deus para contar, porque eles não deram tempo a isso, porque eles não deram possibilidades a isso, porque eles recuaram diante do obstáculo, porque eles não quiseram enfrentar os obstáculos, porque eles não acreditaram no poder de Deus, porque eles não acreditaram na soberania do Eterno. Então eles não viverão os milagres de Deus. Os milagres de Deus são para aqueles que são corajosos, para aqueles que não irão recuar diante do inimigo, ainda que o inimigo se apresente muito bem armado, ainda que o inimigo se apresente com uma provação tal. Os corajosos permanecerão clamando ao Senhor. Quando não tiver força, quando não tiver arma para lutar, quando não tiver possibilidade, quando a porta da esquerda e da direita e da retaguarda estiver fechada e à sua frente estiver a porta também fechada, aquele que é corajoso, ele continuará clamando aos céus por uma providência do Eterno. Mas ele não desiste. Ele vai entrar numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, acreditando no Eterno. Ele vai dormir na cova dos leões, acreditando no Eterno. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus não tem compromisso com aqueles que são covardes. Então guarda essa palavra aí no seu coração. Permita que esta palavra mude a sua maneira de pensar. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco.